eu sou Felipe Poltran e quem apresenta o programa comigo hoje é Larissa Alcântara. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Felipe. Olha, no programa de hoje um assunto que interessa a todos os motoristas. A fiscalização aumentou e as multas para quem usa o celular ficaram ainda mais caras. Falando de esportes, nem a Olimpíada do Brasil ajudou jovens atletas que ainda driblam a falta de patrocínio. A nossa equipe foi conferir quais são as vantagens de se fazer um mochilão para quem está em busca de emprego. E se você está procurando uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra agora no fim do ano, fique ligado que a gente tem uma dica para você. E é claro que não poderia faltar as atrações para curtir nesse final de ano. Alô galera do Espelho Urbano, aqui é Tranquila Bagagem, a gente tem uma novidade para você. E ainda, uma artista plástica lança o primeiro livro aqui na região. Veja, o problema não são as coisas, mas a ordem de prioridades é que se inverteu. Tudo isso e muito mais você confere agora no Espelho Urbano. Sejam bem-vindos e vamos começar falando sobre o exagero no uso da tecnologia. Larissa, você usa o celular quando está dirigindo? Realmente, essa é uma pergunta um pouco complicada, né? Às vezes eu uso, realmente. Cada dia é mais comum a gente ver o motorista usando o celular, mas esse comportamento pode trazer sérios riscos e prejuízo para o bolso também. Confira a reportagem de Lucas Gabriel Lousas. Já são 68 milhões de smartphones nas mãos dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa do Ibope. E basta olhar para o trânsito de forma mais atenta para perceber que muitos motoristas usam o aparelho enquanto dirigem. Mas na hora que perguntamos... Costuma usar celular no trânsito? Não. Acho errado andar dirigindo com o celular no ouvido. Já vi muitos acidentes por aqui na região. Se usar celular no trânsito, você não consegue prestar atenção, né? Pode acontecer algum acidente. Apenas este motorista admite. Sim, aí eu ponho aqui embaixo, aqui no banco, aqui, ó. Que daí o cara não vê. Utilizar o celular no volante numa distância percorrida a 6 segundos a 80 km por hora significa cruzar um campo de futebol de olho fechado. Se numa simples caminhada de olho fechado já é complicado, imagina atrás do volante. Exatamente pelo perigo que usar o celular enquanto dirige representa, é que o código está com multas mais severas, como explica o professor. Não, esse aumento foi generalizado, né? Porque as multas estavam sem aumento há mais de 3 anos. Então, provavelmente, isso pode simplesmente ser uma atualização dos valores para corrigir infração, coisa desse tipo, né? Porque o aumento foi generalizado para todo tipo de infração, não só para a de celular especificamente. Você pode não ver, mas esse tipo de fiscalização é feito pela INDEC e pela Polícia Militar. Tanto que nos últimos anos esse tipo de infração tem aumentado muito. O número de multas no estado de São Paulo cresceu mais de 43%, saltando de 80 mil em 2010 para quase 115 mil em 2015. Com a Lei 13.281, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, manusear o celular enquanto dirige será considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. O caso de Gabriel retrata bem a realidade de muitos motoristas que já foram autuados por esse tipo de infração. Por volta das 9h30 da noite, eu estava ali na Avenida Orozimbo Maia, indo para casa de um amigo meu. Atendi o celular, um pouco distraído, ele me ligou para saber onde eu estava, eu não percebi que tinha uma blitz na minha frente e eu acabei sendo autuado pela Polícia Militar. Agora, Gabriel está mais prudente em relação a usar o celular no trânsito. Tenho tentado evitar o contato com o celular enquanto eu dirijo, então quando eu estou dirigindo eu deixo ele aqui do lado no carro, sempre evitando visualizar a tela para não correr o risco de ficar com vontade de atender quando tocar. Que o celular é indispensável, todo mundo já sabe, mas alguns jovens se sentem completamente dependentes do aparelho e até desenvolvem transtornos se ficarem longe deles. De acordo com pesquisa realizada pelo Google no ano passado, 73% dos brasileiros que possuem smartphones não saem de casa sem eles. O WhatsApp está presente em 93% dos aparelhos e 88% dos brasileiros que possuem smartphone dão preferência para a troca de mensagens. Um dado interessante é que para os jovens é o item mais importante a ser levado a um evento, à frente do documento e do dinheiro. Esta dependência do celular foi nomeado de nomofobia. Os principais sintomas são a angústia e sensação de desconforto quando se está sem o telefone e mudanças como isolamento e desinteresse. Esse comportamento chama a atenção dos especialistas. Afinal de contas, em 2014, o Brasil já era o 6º mercado mundial de smartphones.
E no próximo bloco, confira algumas dicas para os jovens que querem ingressar no mercado de eventos. A gente já volta. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. Estamos de volta. E a área de eventos oferece cada vez mais oportunidades para quem precisa ganhar um dinheiro extra. São várias atividades, desde panfletagem até se fantasiar em festas. E para quem precisa, as vagas estão disponíveis nas redes sociais. Confira agora a reportagem de Ana Laura Della Pina. A publicação é curta e objetiva. A empresa seleciona 8 meninas lindas e comprometidas para um trabalho. O convite é irresistível e vem na hora certa para muitas jovens. Então, quando eu vi essa oportunidade no Face, não pensei duas vezes e já quis me inscrever para participar. Quem faz essa mediação é a estudante Ingrid Francischini. Ela começou a trabalhar com eventos quando ainda era adolescente e recentemente abriu uma agência nesse ramo. Eu era promotora de eventos, né? Eu ficava promovendo. Então, o que acontecia? Eu tinha uma festa, uma balada, eu tinha que convidar as pessoas para ir. E aí, quando eu meio que enjoei, não gostava muito, que não tinha muita proximidade com o público, eu peguei e conheci a parte de receptivo. Ela cursa Direito, mas a possibilidade de ganhar um dinheiro extra fez com que entrasse na sociedade da empresa. O objetivo é selecionar homens e mulheres para alguns trabalhos temporários voltados para eventos. Aí, um dia a gente estava junto, indo para uma festa, para um evento, a gente resolveu, falou assim, por que a gente não cria uma agência? A gente tem tudo a ver, você tem a produção, eu tenho o feeling, né, de estar trabalhando no local, de ter vários trabalhos temporários no currículo. Vamos fazer acontecer? Vamos! Então a gente se uniu e resolveu criar a FPR. Bárbara faz faculdade de fisioterapia, só que aos fins de semana e à noite, a opção de um trabalho mais flexível é positiva. Opa, valeu, obrigado. Eu faço fisio na PUC, aí é integral, né, a gente não consegue ter emprego normal, aí a gente faz trabalho temporários para conseguir algum dinheiro para ficar independente, né? Com essa opção, os selecionados podem ganhar de R$60 a R$200 por dia de trabalho, que vai desde panfletagem até recepção de eventos. Embora a organização de eventos seja uma tarefa específica de relações públicas, para essa professora o interesse por estudantes de outras áreas acontece devido à necessidade do mercado. A gente percebe que vários profissionais, também de outras áreas, acabam pegando esse trabalho como freelancer para um auxílio assim imediato, algo temporário. Eu acho que não tem problema sobre isso, né? Porque a demanda é grande, o mercado precisa. Nunca tive restrição nenhuma quanto a qualquer tipo de faculdade ou eu preciso de relações públicas, não. Nunca tive nenhum tipo de restrição. Enquanto para alguns isso representa uma renda mensal, para outros é apenas um complemento. Larissa é a personagem Bela do clássico A Bela e a Fera de muitas festas infantis. A vizinha dela é dona de uma empresa de personagens e convidou Larissa para fazer um teste. Aí ela falou, você não quer, ter oportunidade de trabalhar comigo, tudo. Ela é formada em educação física e a rotina dela de segunda a sábado de manhã é trabalhar nessa área. Só que em alguns finais de semana ela se transforma na personagem e junta o útil ao agradável. Eu optei por esse trabalho temporário, para ter uma grana extra aí de final de semana, né? E por conta de gostar de trabalhar com criança. Então, o mercado de eventos ele está aberto para qualquer tipo de profissional. Não tem uma exigência que tenha uma formação acadêmica sobre isso. Nós percebemos assim que alguns profissionais, porque têm facilidade para se comunicar e desinibido, começam a trabalhar com isso. Seja para estudantes ou até mesmo para profissionais já formados, a opção de trabalhar com eventos, além de ajudar financeiramente, é uma maneira de sair da rotina, mesmo enquanto trabalham.
E agora uma dica para os jovens da região. Os shoppings de Campinas estão com vagas abertas para o Natal. Com a chegada do fim de ano, 5 shopping centers de Campinas estão oferecendo mais de 4.500 vagas temporárias. As oportunidades são para atendente, vendedor, estoquista, caixa, repositor e empacotador. E não é exigida experiência prévia. Os salários variam de R$ 1.300 e R$ 1.500, mais os benefícios. Os candidatos devem estar dispostos a aprender novas funções e serem proativos. Os interessados devem levar o currículo diretamente aos shoppings da cidade ou acessar ao site. Falando ainda sobre trabalho, quem que não ama viajar? Realmente. Com o mundo globalizado em que nós vivemos, tudo fica mais perto. Este é o olhar das empresas. Elas preferem um jovem que tenha ido para fora do país. Mas essa viagem nem sempre cabe no bolso. E para a surpresa de muitos, o mochilão pode ser um diferencial na hora de conseguir um emprego. Quando pensam numa viagem internacional longa, é mais comum entre os estudantes a escolha pelo intercâmbio, mas o mochilão está ganhando espaço no mundo profissional. Como explica a professora de turismo, uma das principais diferenças entre o mochilão e o intercâmbio é a ausência de rotina. No mochilão você vai para viver experiências menores, assim, de menos tempo, uma coisa mais barata, mas você consegue, né, por você estar de mochila, ficar em lugares mais baratos, lugares mais de comunidade, acaba tendo a vivência, né, da cultura daquele lugar. O intercâmbio é uma coisa que você tem que planejar melhor, porque você vai realmente estudar, você vai ter 4, 6 horas de estudo por dia. A estudante Clara Rios conta que sempre teve vontade de viajar pelo mundo. De junho até agosto desse ano, ela conheceu Suécia, Dinamarca, Itália e Alemanha. Eu encontrei um site que chama Worldpackers, que você fica em hostels de graça em troca de um trabalho voluntário. Então, você pode fazer limpeza, cozinhar, pode trabalhar na recepção. Toalha, roupa, sabonete. A mala deve ser o mais leve possível para fazer um mochilão. Ser destemido e se adaptar aos desafios são as principais características de um mochileiro e as principais características que nós jovens devemos ter na hora de botar o pé na estrada profissional. A empresa de recrutamento e seleção Cato divulgou uma lista com 10 dicas para montar um bom currículo. Entre elas, a experiência no exterior conta como uma vantagem para o candidato. Se você for para uma posição, por exemplo, se você for pleitear uma posição, não sei, na área comercial, o nível de intensidade do seu dia a dia dentro de uma viagem de mochilão, ela é maior, né? E você acaba sendo exposto a várias situações. Provavelmente você vai ter uma afinidade maior com as competências que eles vão exigir naquela posição. Clara conta que era muito acostumada à rotina de estágio e faculdade e por isso acabou sofrendo para se acostumar com o cotidiano de mochileira. O fato de eu ter o meu dia todo planejadinho, minha rotina muito certinha, o primeiro dia eu já tive um problema com o meu cartão de crédito, eu já me senti, meu Deus, o que vai acontecer, né? Já era. E não, você resolve. Por outro lado, este técnico de computação já tinha uma carreira estável e decidiu viajar justamente para ter uma nova perspectiva de vida. Nos 3 meses fora de casa, ele conheceu 13 países europeus, entre eles Áustria, Eslováquia, República Tcheca e Grécia. Foi bem no meu estilo, assim, sem planejar mesmo, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito metódica, nunca fui organizado com cronograma, planejamento e não sei o que lá. Eu sempre tomava decisões mais no impulso mesmo. Diferente de Clara, Leonardo não trabalhou durante o mochilão. Ele conta que, mesmo assim, a experiência também trouxe para ele autoconfiança, e isso surpreendeu seus supervisores. Eu acho que eles vendo o sucesso dessa minha viagem, eu falando que deu tudo certo, eu falava inglês e todo mundo entendia que eu me virei e estou aqui vivo, dá uma segurança para eles de tipo, realmente, o moleque ali tem segurança, pode jogar ele em algum lugar que a gente confia que vai dar certo, assim. Ainda nessa edição, o caso dos atletas que buscam alternativas na internet para conseguir patrocínio. E as dicas para quem quer curtir o tempo livre. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na clínica de fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone
3343-6843. Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. Todo recém-nascido deve fazer o teste da orelhinha para avaliar a função auditiva. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, ele pode ser feito gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta e o assunto agora é esporte. Vendo o desempenho dos nossos atletas nas Olimpíadas, é difícil imaginar a batalha que eles travam para conseguir apoio financeiro. A reportagem é de Bruna Brognoni. A lutadora de karatê da seleção brasileira, Maria Paula, treina desde o início da vida de atleta, sem nenhuma ajuda do governo ou patrocinadores. A gente teve que vender muita coisa, vender pizza, fazer rifa, se juntar com bastante gente para estar conseguindo dinheiro. Para quem acreditava que as Olimpíadas do Brasil iriam melhorar a situação, os números mostram o contrário. O Ministério do Esporte suspendeu o edital de 150 milhões que visava garantir investimentos em modalidades olímpicas tivessem continuidade depois do fim dos Jogos. Depois de muitos anos com recursos próprios, a Karateka finalmente conseguiu um patrocínio, que apesar de não pagar todas as despesas, já ajuda. Esse patrocínio ele veio através da empresa EMS, então eles acabaram ajudando com todas as minhas viagens. Felizmente agora as coisas estão caminhando um pouco melhor. Seja no karatê ou no kung fu, a dificuldade na hora de conseguir uma ajuda financeira é a mesma. Tanto Ana Carolina quanto João Pedro passaram por muitas dificuldades no tatame, mas aquilo que mais dificulta é a falta de incentivo do governo e falta de patrocinadores. Ana Carolina treina kung fu desde 2012 e nos últimos anos foram 14 vitórias pelo Brasil. Nos campeonatos internacionais, que são os de maiores gastos, a gente costuma tirar tudo do nosso bolso. Inclusive, a seleção brasileira ela também não tem como auxiliar, porque são vários atletas. João Pedro treina Kung Fu desde 2007 e já participou de 25 campeonatos, sendo 2 fora do país. Quando eu entrei na seleção brasileira, eu comecei a buscar apoios, mas infelizmente o retorno que eu tinha era muito pouco. Em Campinas existe o Fundo de Investimento Esportivo, mas o próprio secretário admite que a verba não é suficiente. Nós temos hoje quase 2 bilhões de reais no orçamento para o ano que vem. Eu acredito que Campinas poderia investir muito mais. Agora, a situação econômica do país impede que nós possamos aumentar. Com a falta de apoio do poder público, os atletas acabam recorrendo a sites de patrocínio. Entretanto, se para os projetos culturais o financiamento coletivo via internet tem dado resultados positivos, no meio esportivo essa prática ainda não conseguiu emplacar. Há cerca de um ano, um pouquinho mais que isso, eu me inscrevi no site Sou do Esporte para ver se eu conseguia algum patrocínio. Tem o perfil de vários atletas que ficam expostos para quem tiver desejo de patrocinar, mas todos os atletas que eu conheci, inclusive eu, que se inscreveram nesse site, não conseguiram nenhum apoio. E mesmo com essas dificuldades, os atletas não desistem e crescem cada vez mais dentro do esporte. Porém, o desafio financeiro é grande barreira para novos atletas. Os sonhos que poderiam se criar, os atletas com potencial que poderiam se tornar grandes, eles acabam não indo para frente por falta desse apoio. Agora, em dezembro, uma artista plástica lança o primeiro livro da carreira, Descabelando-se entre penteadinhos. O repórter Luiz Otávio de Luca foi conferir mais detalhes com a autora. Tina Zani é formada em artes, mas desde criança gosta de escrever. Quando chego na sua casa, percebo que o clima é propício para isso. No jardim, é fácil se inspirar com o canto dos passarinhos. Tina, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o título. O que você quis dizer com Descabelando entre penteadinhos? A gente precisa sempre escolher um título que, no mínimo, chame a atenção. O livro é sobre o que o ser humano tem de diferente. Então eu fiz uma brincadeira, na verdade, é uma metáfora, para sugerir que cada um, dentro do todo, cada um tem os seus defeitos, as suas qualidades e que isso é a sua uniqueza, é o que te valoriza dentro de uma massa, de a gente valorizar as nossas individualidades. De onde partiu a motivação para
para escrever. Então eu escrevo há muitos anos. Na verdade, a motivação do livro, ela foi não foi uma motivação para escrever o livro, mas foi uma motivação para mostrar o que eu escrevo. Algumas crônicas você fala sobre, né, a sua vida, né? Como falar sobre a sua vida sem expor a sua intimidade? Na verdade, todas as crônicas, todos os textos, todos os contos, eles falam sobre mim. Talvez não explicitamente, mas em todos eu tô lá. Mesmo nas poesias que tem sentido figurado, usa-se muita metáfora, coisa e tal. Não tem como eu não estar lá, né? Sou eu que faço, né? O meu saiu de mim, nasceu de mim. Então eu estou em todos. O que acontece é que assim, na hora que você vai escrever, você procura usar uma linguagem que seja mais universal, que quando o leitor tem contato com o seu texto, que ele se enxergue lá também. Você poderia ler para a gente um trecho do livro que você goste? Eu vou ler um trecho de uma carta, chama-se Carta Aberta ao Maior Desamor da Minha Vida. Eu sei que você vai espernear e tentar discordar de mim na primeira frase que eu disser. Te conheço muito bem, mas vou falar assim mesmo. Há tempos que te observo e hoje percebi que você vem priorizando coisas que não servem. Veja, o problema não são as coisas, mas a ordem de prioridades é que se inverteu. Aí o resto, para você saber como é que acaba essa história, compre o livro. Tina, nós queremos agradecê-la. Muito obrigado pela atenção conosco e pelos nossos espectadores pelas informações importantes. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar a todos para estarem no lançamento do meu livro, no dia 13 de dezembro, às 19 horas, na Livraria Leitura, lá do Shopping Dom Pedro. Ainda falando de cultura, a repórter Ana Laura Della Pina traz dicas para aproveitar o feriado e antecipa algumas opções para as férias. E para começar as nossas dicas, no dia 7 de dezembro, véspera de feriado, tem show da banda Vila Bagagem aqui em Campinas. Mas olha, não vou falar muito não, porque tem um recadinho especial da banda, olha só. Alô galera do Espelho Urbano, aqui é Trio Vila Bagagem, a gente tem uma novidade pra vocês. É isso aí, pra vocês que estavam esperando um show nosso pela região, vai ser imperdível. Dia 7 de dezembro, véspera de feriado, estaremos aonde, Luto? Na Bael, você acabou, tá todo mundo convidado, vai ser Sendo Amor especial pra vocês e a gente conta com a presença de todo mundo pra continuar. É isso aí, um grande beijo. Só vem. Falava de um encontro que tinha marcado, foi bem no dia que fez hora extra no trabalho. Ainda deixou comprovação, você mandou a localização. E na sexta-feira, dia 9, tem a apresentação da dupla Ana Vitória aqui em Campinas. O show acontece em 2 sessões, às 7 horas da noite e às 9 da noite. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. E nos dias 10 e 11 de dezembro, a cidade de Paulínia recebe o espetáculo Copélia. A peça apresenta um balé clássico de repertório e começa às 7 da noite no Teatro Municipal da cidade. Os alunos de artes cênicas da Unicamp promovem uma mostra de trabalhos até o dia 15 de dezembro. No último fim de semana vai ser apresentada a peça Barba Azul. O espetáculo acontece no Cis Guanabara, em Campinas, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, às 8 horas da noite, e a entrada é de graça. E tem ainda uma dica para as férias, é a exposição Princesas Urbanas, do fotógrafo Rafael Blum. A mostra apresenta as várias formas de beleza através de 20 imagens e faz parte das comemorações dos 130 anos da Aliança Francesa no Brasil. A exposição foi inaugurada em novembro e segue até fevereiro do ano que vem em cartaz. A entrada é de graça. E para terminar as nossas dicas, mais um pouco de Vila Bagagem. Chegamos ao fim dessa edição do Espelho Urbano. Espero que tenham gostado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.